E hoje é dia de falarmos de Ferrorama. E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Lançado na segunda metade dos anos 1970, o Ferrorama Estrela foi objeto de desejo de pelo menos 2 ou 3 gerações contemporâneas. Entretanto, até hoje é um objeto de desejo de muita gente, já que é um trem relativamente barato para você ter em casa para brincar. Ao contrário dos trens elétricos, de ferro e modelismo mesmo, como os trens elétricos da Fiateschi. Eu não vou contar neste vídeo a história do Ferrorama em si, mas eu vou deixar aqui na descrição o link para um vídeo que minha prima fez no canal dela, contando um pouco mais sobre a história do Ferrorama, comparando um pouco mais os modelos, as gerações do Ferrorama. Então, quem quiser assistir mais a respeito, clica aí no link e vai lá assistir. Se inscreva no canal dela também, ela traz bastante coisa sobre coleções, sobre brinquedos de época, é muito legal. Embora mais barato do que um trem elétrico, o Ferrorama sempre foi, vamos dizer assim, um brinquedo meio caro. Então, quando eu era criança, eu não tive um Ferrorama. Embora meu pai tivesse comprado um substituto oval, com um trenzinho a pilha, que um dia eu mostro para vocês também como que ele é. Entretanto, por volta de 2001, se não me engano, apareceu a oportunidade de meu pai comprar um Ferrorama XP 1300 de segunda mão. E ele pagou caro na época, mas bem caro, mas muito caro. Então, o presente de Natal daquele ano que eu ganhei foi um Ferrorama XP 1300, que eu vou mostrar para vocês. Eu deixei a caixa meio desenroscada porque, bem, a pobre da tampa já tá pedindo arrego, tadinha. Mas esse é o Ferrorama XP 1300, lançado pela Estrela na década de 1980, que compreende a segunda geração dos ferroramas no Brasil. Ele é composto... Deixa eu tirar a tampa aqui com cuidado. Ele é composto por uma locomotiva a vapor, que inclusive ela tinha quebrado a mola interna para mudar a direção, e eu tive que fazer a restauração dela. Acabei não filmando o processo de restauração. Detalhes dessa locomotiva: ela tem a numeração D 51101, adesivos dourados, farol. Eu não lembro se o farol acende, pelo menos na caixa diz que sim, mas eu não lembro se o farolzinho dela acende. E pelo menos estava operacional, não sei agora. Eu estou sem pilha, infelizmente não vai dar para ligar ela. E também eu não tenho espaço nem para isso. Para quem não sabe, o Ferrorama Estrela, na verdade, é um produto licenciado da japonesa Tomy, que produz vários tipos de brinquedo, inclusive toda uma linha de trens a pilha, composta justamente por essa locomotiva, essa composição, a outra composição que eu vou mostrar depois, e muitos outros veículos, sendo que até hoje eles lançam equipamentos novos, trens novos. Mas aqui no Brasil acabou ficando restrito a apenas 2 tipos de locomotiva e 3 tipos de vagões e um tipo de carro de passageiros. Vagão carvoeiro, tender, que é o responsável pelo som de trem de verdade.
O que tem de som de verdade eu não sei, mas pelo menos faz barulho. Ele não, nessa versão aqui, pelo menos, ele não veio com adesivos. Talvez em outras versões mais antigas tenha vindo. Ou pode ser que esse exemplar aqui caiu. O vagão box fechado. Número 80.000. Tá, 15 toneladas. O que que é o... O que que é? Líquido? Ah, tá, é a líquida, que seria a lotação. 11 toneladas e 200 quilos. Ele perdeu o encaixe desse lado aqui. A alavanquinha de encaixe. Eu tenho peça de reposição aqui, preciso... Pelo menos dessas peças de reposição, eu preciso instalar nele. Aqui temos um pedaço da caixa, da tampa. E o vagão tanque da Shell, ainda com adesivos. E ele está completo. Manual de instruções do XP 1300, que é um manual comum para toda a linha, do XP 1100 a 1500, e que não passa de uma releitura dos XP 100 a 500, que anteriormente haviam sido lançados. Entretanto, com algumas diferenças. Aqui, por exemplo, é chamada locomotiva com farol, enquanto que no manual antigo é chamado locomotiva velha e locomotiva nova. Os traçados, pelo menos dessa época aqui, desse conjunto, já eram diferentes dos traçados do XP 100, 200 e 300. Não reparei o 400 e o 1400, vou olhar depois. Mas a diferença básica é que foi acrescentada algumas retas. E ao invés de um oval perfeito, tínhamos essa linha meio quadrada. Aqui a lista de equipamentos que vinha. 10 curvas, 5 retas menores, um comando de alavanca e assim por diante. Que estão todos aqui. Além da composição básica, aqui temos todas as retas. Alguns dos trilhos perderam o encaixe, porque eu brinquei um pouco com ele. E outros já vieram quebrado mesmo. Afinal, é um brinquedo antigo. Aqui tem todas as retas longas. Aqui todas as retas curvas. Errou! O equipamento para mudar a direção da via. Todos os sinaleiros e o fim de linha. E os equipamentos soltos para mudar o sentido do trem em qualquer ponto da via. Aqui nós temos as curvas e os AMVs. A caixa nessa fase já é de papel cartão. Bem duro. Já apresenta bons sinais de desgaste. A tampa, deixa eu pegar ela aqui. Ela vinha escrito Ferrorama na lateral, agora com som de trem de verdade, porque na primeira fase ele não tinha aquele chiado que eu mostrei, que eu não sei como que é feito. Realmente eu não sei. Esqueci o manual para fora. Deixa eu pôr aqui. Aí. Essa
é a caixa mais clássica do ferrorama. Era usada para todos os conjuntos, embora nem todos os conjuntos viessem com a locomotiva a vapor. Aqui nas laterais, nessa lateral tinha uma lista do que o trem podia fazer. Rest in peace. Uma foto mostrando como que é o brinquedo montado. E do outro lado aqui é só propaganda. E aqui na frente também, só propaganda. E eu não sei se a gente fez alguma filmagem com a filmadora, brincando com ele. Eu acho que não, infelizmente não. Putz, rasgou um pedaço da caixa. Aí, cachorro. Infelizmente a tampa tá bem detonada, ela já veio ruim, tanto que essa fita crepe aqui não fui eu que pus. Mentira, essa fita crepe fui eu que pus. E aqui esses adesivos já vieram, esses durex aqui já vieram prendendo ela. Mas o tempo cobrou e continua cobrando a forma, o desgaste da tampa. Ele é movido a pilha, duas pilhas médias, tamanho C não sei o que, mas é duas pilhas médias. E é um brinquedo muito legal de se brincar. E esse foi o primeiro que, embora seja da segunda geração do ferrorama da década de 80, foi o primeiro que nós compramos. E recentemente, põe recentemente nisso, eu consegui comprar um XP 500. O XP 500 é praticamente o maior ferrorama da primeira fase de produção, de 1975 a 1980. E o similar dele na segunda fase, praticamente igual, é o XP 1500. Já na terceira fase, da década de 90, é o SL 5000, se eu não me engano. Bom, uma diferença das caixas em si, não vou falar dos itens, mas das caixas, é que na primeira fase de construção, de fabricação, as caixas eram inteiras de isopor e não de papel cartão. Essa unidade aqui já veio sem a tampa. O ex-dono falou que ocorreu um acidente durante uma obra do vizinho, caiu água em cima, estragou a tampa, uma pena, porque ele tá muito bom, e ele mesmo falou que ficou triste. O XP 500 era o único que vinha com muitas coisas diferentes em relação aos demais. Em primeiro lugar, ele vinha com a ponte em treliça, em arco, que muito ferro modelista comprava o ferrorama só para pegar essa ponte e os pilares de pedra para colocar nas maquetes, fazer imitação de pilares de pedra nas maquetes. As rampas, sendo que os trilhos têm dentes. A locomotiva elétrica, que muita gente acha que é a Vandeca, mas na verdade é uma locomotiva de bitola métrica japonesa, e que nos truques ela possui o encaixe, pelo menos num dos rodeiros, para os dentados dos trilhos para poder subir melhor a rampa. No caso aqui, a locomotiva não tem nem iluminação. A iluminação é fechada. E aparentemente ela não tinha a questão do som de verdade, que a gente sabe que não é de verdade. E junto com o XP 1400 tinha o carro de passageiro, que podia ser azul, vermelho ou cinza, se não me engano. Também junto com o XP 400, ela tinha a cancela, a passagem de nível. Quando o trem passa aqui, ele aciona
a passagem de nível. Aqui temos as retas longas e a reta de desengate, os AMVs e as curvas. E nessa sacola estão os postes que imitam quaternárias, os postes de sinalização e outros equipamentos. Não vou abrir aqui agora. Aqui tem também um item que só vinha nele e eu acho que no XP 400, que é a rampa que permite colocar o trem na linha. E que eu não sei porque que não vinha nos outros, né? Porque isso daqui é bem útil. Aqui tem o manual. Infelizmente também acabou pegando um pouco de chuva. Os itens que vinham. E os traçados. Eita, não quer abrir. Aqui nós temos para mostrar como que era. Basicamente é o mesmo manual, a única diferença é que aqui é chamado locomotiva nova, em vez de locomotiva com farol. Mas é basicamente o mesmo manual, apenas com algumas atualizações. E aqui o traçado do XP500, que é basicamente o mesmo do XP1500. E o que eu estava dizendo, as modificações no XP100. Vocês viram que no 1100 tem duas retas para lá, no 1200 tem diferença para os 200, no 1300 tem diferença para os 300. O XP 400 e o XP 1400 são totalmente diferentes. São os únicos que isso acontece nessas duas fases. E da fase posterior, da terceira fase, que é após 1985, daí eu também já não sei dizer, porque eu não tive muito contato com esse material. Como eu falei antes, eu estou sem pilha média, então não dá para testar, não dá para mostrar funcionando, também não tem lugar para pôr. Mas queria compartilhar com vocês um pouco dessas raridades que um dia fizeram parte do sonho de muita gente e que ainda fazem. Afinal, ainda dá para comprar agora o ferrorama novo, que foi relançado pela Estrela, que é o XP100 e o XP300, justamente essas duas versões. Bacana, né, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Cliquem no gostei, se inscrevam no canal e ativem as notificações para fortalecerem nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!